Olá, apaixonados por cultura! Eu sou Erismar Fernandes, instrutora de teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. E estou aqui hoje para a nossa próxima aula. E o tema da aula de hoje é a Comédia dell'arte. Nossa aula foi elaborada por mim e pelo instrutor Eliseu Melo. E é destinada às turmas de iniciação teatral, contadores de história e teatro para idosos. Então, vamos ao vídeo! Surgida entre os séculos XV e XVI na Itália, país que ainda mantinha viva a cultura do teatro popular da Antiguidade Clássica, a comédia dell'arte vem se opor à comédia erudita, se afirmando até o século XVII. Suas apresentações eram feitas pelas ruas e praças públicas. Ao chegarem a uma cidade, pediam permissão para se apresentar em suas carroças ou praticáveis, pois eram raras as possibilidades de conseguir um espaço cênico adequado. As companhias de comédia dell'arte eram itinerantes e possuíam uma estrutura de esquema familiar, excepcionalmente contratando um profissional. Ela se fundamenta nos seguintes parâmetros. A ação cênica ocorria no improviso dos atores, que passavam a ser os autores dos diálogos apresentados e seguiam apenas um roteiro, possuindo total liberdade de criação. Os personagens eram fixos e muitos atores dessa estética de teatro viviam seus papéis até a morte. A teatralidade da comédia dell'arte extrapola os limites das convenções de sua época, com figurinos coloridos, alegria e espontaneidade nas cenas e ainda o domínio dos personagens por cada ator e atriz emprestar a sua própria vida à arte. Ela esbarra de forma paradoxal a liberdade de criação, com a limitação de interpretação, pois quando um ator fica especialista em sua personagem, fazendo apenas um determinado papel, se torna repetitivo e pobre em relação à maior característica da arte, a inovação. Mesmo assim, a comédia dell'arte marcou o ator e a atriz como sendo a base do teatro. E então, estão gostando de aprender um pouco mais sobre a comédia dell'arte? E que tal se agora nós fôssemos conhecer um pouco dos personagens que fazem parte da comédia dell'arte? Vamos lá? Os personagens da comédia dell'arte possuíam duas categorias distintas, que eram os patrões e os criados. Os personagens mais importantes eram Arlequim, Pantaleão, Capitão, Polichinelo e a Colombina. O Arlequim possuía habilidades acrobáticas, era um servo astuto e ignorante, um pouco ingênuo, e estava sempre envolvendo as pessoas em confusões. O Pantaleão era um comerciante idoso e, mesmo com a idade avançada, costumava se apaixonar facilmente, no entanto, era avarento. O capitão era um militar que gostava de festa, fanfarrão, mas com uma enorme insegurança, própria dos covardes. O Polichinelo era um criado simples e gracioso, que gostava de uma boa macarronada. Já a Colombina era uma criada com extrema agilidade, esperta e inteligente. Ela costumava tirar proveito de todas as situações. A maioria dos personagens da comédia dell'arte foram incorporados pelo teatro de fantoches. Não é dado nenhum valor literário para a comédia dell'arte e nem a fonte de origem dessa manifestação artística é determinada. Apenas alguns teóricos indicam da possibilidade dela ter surgido da fábula atelana. No século XVIII, a comédia dell'arte entrou em declínio, tornando-se vulgar e licenciosa. Então, alguns autores tentaram resgatá-la, criando textos baseados em situações tradicionais deste estilo de teatro. Mas a espontaneidade e a improvisação textual lhe era peculiaridade central. Então, a comédia dell'arte não tardou a desaparecer. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Agora é a sua vez. Pesquise fotos sobre a comédia dell'arte. Poste nas nossas redes sociais e não esqueça de nos marcar, hein? Queremos ver o resultado do seu trabalho. Um beijo e até a próxima!